Aquele que tem sua Bíblia, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, para que assim possamos dar prosseguimento à palavra do Senhor e à introdução daquilo que foi nos designado a fazer. Atos capítulo 17, no seu versículo de número 16. Aquele que achou, encontrou, diga amém. Oh glória, é bom que todos estão conosco. A palavra do Senhor nos diz assim, versículo 16. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam, que quer dizer esse paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Versículo 19. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Versículo 21. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupava senão de dizer e ouvir alguma novidade. Versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo que tanto supersticiosos, ou outra tradução, religiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais ou adorais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amém? Pode se assentar e vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Há um momento que a gente paramos para a gente se deparar em alguns versículos bíblicos, em alguma palavra bíblica, geralmente vem algumas dúvidas, algumas perguntas, algumas coisas que nos acontecem, e não foi diferente comigo. Bem sabemos que um bom leitor bíblico, ou talvez um leitor mediano, digo eu, que o mediano é aquele que medita na Bíblia pelo menos uma vez na semana, ou 2 vezes na semana, e um bom leitor bíblico, aquele que medita na palavra do Senhor todos os dias, se faz perguntas e questionamentos acerca do que lê. E assim foi comigo quando eu meditei sobre isso que o Senhor nos trouxe e nos falou, porque aqui a palavra de Deus diz que Paulo estava em Atenas por um motivo, e motivo esse que lemos no versículo 16, que Paulo estava esperando Silas, e esperando seu outro amigo, pois outrora ele estava na cidade de Tessalônica, e ali houve um alvoroço por aquilo que ele estava pregando, e de Tessalônica mandaram ele para Bereia. Chegando em Bereia, a palavra de Deus diz que eles olharam e falaram, poxa, aqui está mais tranquilo, eles são mais civilizados, eles escutam a palavra do Senhor. E ali a Bíblia nos diz que o povo que estava em Tessalônica desceu até Bereia e começaram a insultar. E por insultar, os caras que estavam em Bereia olharam para Paulo e falaram assim, vamos ter que te enviar para um outro local. Foi aqui que ele chegou na cidade de Atenas. E o que me chama a atenção, que foi a pergunta que eu me fiz, foi, como assim Paulo chega numa cidade para esperar os seus amigos, e seu espírito, a Bíblia diz que o espírito dele se comovia, por ver a idolatria que havia naquela cidade. E por que eu fiquei com esse questionamento? E eu quero abrir para você aqui um parênteses, pois semana passada eu ouvi do nosso líder Giovanni falando que preciso te guiar a esse entendimento, para que a gente possa ter um melhor entendimento daquilo que Deus quer falar conosco, e farei uso dessa palavra novamente também. E o interessante é que quando a gente vamos estudar sobre a cidade de Atenas, a gente vê que a glória dela era grande, foi grande antes de Cristo, e ainda eles viviam essa glória depois de Cristo. E Paulo se encontrava nessa cidade, e que essa cidade ela era politeísta. Agora você para você imaginar e se perguntar, como que uma pessoa chega numa cidade que é politeísta, e se comove em seu espírito, olhando para aquele povo, e olhando o povo que estava naquela cidade, e fala, poxa, é muita idolatria. Era direito deles, eles estavam naquelas condições, e está tudo bem, e é normal.
Só que é daí que vem a sabedoria do alto. E eu amo a palavra de Deus quando a Bíblia diz em Tiago que aquele que te falta sabedoria, peça ao Senhor que Ele vos dá, mas não peça desconfiando, mas peça com fé, que Ele te esclarecerá. E assim foi comigo mediante essa palavra. E é por isso que eu li e dei ênfase ao comover do espírito de Paulo, quando ele olhava aquilo. E o que me chama mais atenção e engraçado, é que a gente podemos imaginar, a Bíblia nos traz o direito de imaginar, e eu imagino Paulo caminhando pela cidade, olhando toda a idolatria, e o motivo do espírito dele se convencendo, se comovendo. E o engraçado é que, a minha imaginação é, Paulo pensando, eu preciso só de uma oportunidade, eu preciso só de uma oportunidade, mas o nosso Deus que não erra, e o nosso Deus que desde a sua criação, em Isaías diz que a palavra não volta vazia, a Bíblia diz que os mestres, os filósofos chamaram Paulo, e falaram, agora não vai ser mais na praça, agora vai ser em um local mais cultuado pelos intelectuais, vem, e eu imagino Paulo pensando, era isso que eu queria, era isso que eu precisava. E aí no seu versículo de número 23, que é o que me pega, e é o conhecimento que Deus me deu, e o entendimento que Deus me deu, da pergunta que eu me fiz, como que esse espírito se comovia? E a Bíblia diz que Paulo, ele se coloca no meio, ele se levanta, e ele fala para aquele povo, eu estava andando pela cidade, e vejo que vocês são religiosos, vocês adoram, mas eu olhei e vi um altar, e esse altar era de um Deus desconhecido, e foi aqui que me trouxe o entendimento dessa comoção de Paulo, e Deus falou para mim, Guilherme, Paulo não estava se comovendo pelo altar de pedra que estava ali, mas era pelas pessoas, porque não fazia sentido mais Paulo se comover por algo que era pedra, não fazia mais sentido para Paulo se comover e olhar para as pessoas que levavam oferendas para outros altares, mas Paulo estava olhando pessoas, Paulo estava olhando corações, Paulo estava olhando o altar que estava cheio de idolatria, e Paulo precisava revelar o Deus desconhecido para estes, e ali na oportunidade que Paulo tem, a Bíblia nos diz que Paulo se coloca de pé, e começa a descrever os atributos desse Deus desconhecido, e é aqui que eu quero falar para você nesta noite, nessa introdução, e já se encerrando, é que no nosso dia de hoje, a gente vê muitos altares dos deuses desconhecidos, e a Bíblia diz que eles adoravam o Deus desse altar, só que era um altar de um Deus desconhecido, e eles não conheciam, precisou Deus levar Paulo até ali, para trazer a revelação desse Deus desconhecido. E quantas pessoas estão em nosso meio hoje, que precisa saber do seu Deus desconhecido, que ele serve, que ela serve, e aonde que estão essas pessoas? A Bíblia nos mostra, está na praça, e aonde que é a praça nossa hoje, que as notícias vêm como fluidos, e é automaticamente, todos os dias, constantemente, as redes sociais, quantas pessoas têm no seu coração, um Deus desconhecido que a gente serve, mas ele não sabe que o Deus desconhecido que a gente serve, é um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que nos levantou das trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E antes de encerrar aqui, eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu vejo aqui, essa semana eu estava comentando com uma pessoa, que aqui no nosso meio, eu vejo muitos altares, sendo restaurado e levado ao Deus desconhecido, e eu fiquei muito feliz, porque tinha uma pessoa excelente em nosso meio, não fazia mais parte de jovens, não queria saber mais do culto, mas vivia na igreja, e aí chegou algumas pessoas em volta desta pessoa, e hoje a gente vê essa pessoa com o altar construído novamente, com Deus conhecido, isso é maravilhoso. Por quê? Porque teve um Paulo na vida dessa pessoa, que se levantou e falou, o Deus que você serve, ele ainda é Deus de milagre, ele ainda é um Deus que faz grandes maravilhas. E para encerrar minha fala, eu tive a oportunidade de revelar esse Deus desconhecido, para uma pessoa que não era crente. Assim que eu cheguei em Florianópolis, eu tive a oportunidade de fazer um curso,
E nesse curso tinha uma pessoa ali que era muito diferente. Nessa época, eu estava estudando muito sobre batalha espiritual. E aquela pessoa me chamou a atenção nesse curso. Você estava na primeira fileira. E na hora que eu bati o olho, Deus falou para mim: esse aí está no princípio do satanismo. E o engraçado, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que acreditam, está tudo bem. E aí ele fazia uns movimentos com a mão. Gente, do nada, a sala começava a discutir um com o outro, começava aquele fuzuê. E aí o Espírito Santo me deu esse entendimento e falou: é ele. Começa a repreender. E naquele momento que eu começava a repreender, ficava uma paz, tranquilidade. E aí eu fiquei que nem Paulo: eu preciso me aproximar desse rapaz. Ele precisa conhecer o Deus desconhecido, pois o Deus que ele serve vai fazer ele sofrer. E ali Deus me deu a oportunidade, nos aproximamos, e logo a Bíblia diz que as trevas não se dão com a luz, mas Deus me deu a oportunidade de ter amizade com ele naquele momento e conversar com ele. E na primeira oportunidade que eu tive com esse rapaz, eu virei para ele e falei assim: rapaz, Deus já me falou de você, por mais que você não possa acreditar, eu sei quem você é. E ele olhou para mim e falou assim: eu sei que você é. Ele me revelou meu nome, revelou tudo. Parece que eu virei e pensei no meu pensamento: é você, Satanás? E aí, naquele momento, eu olhei para ele e falei assim: cara, quando você, ou o Deus que você serve, dizer para você que não tem mais como você sair disso, fica tranquilo. Tem um Deus que tem o poder dos céus e da terra, e que pode te tirar disso. Ele olhou para mim e falou: como assim? E eu comecei a falar para ele. Aí, chegou num determinado momento para me encerrar, nós viramos amigos naquele curso, e em um dia, eu virei para ele e falei assim, nós brincando, eu falei: você não tem poder para tocar na minha vida. E passou, gente. Eu estava descendo Puticem, e esse rapaz foi comigo, ele morava no centro. Só para vocês entenderem, quem não acredita, ou quem acredita. E eu falei isso para ele, eu tinha esquecido. E ele desceu comigo conversando sobre espiritual, enfim, muitas coisas. E ali o inimigo deu muitas coisas para ele, terrenas. Ele falava diversas línguas, mas não por ele. Ele falava diversas línguas pelos espíritos, isso é muito louco. Falava fluentemente. E ele descendo comigo, conversando, e na minha mente: mas o que ele está fazendo, cara? E aí quando chegou diante da catraca, escutem isso, diante da catraca, ele passou, e eu pensei: mas para onde que esse cara vai, meu? Ele mora aqui. Ele passou, quando ele passou, ele fez assim, ó, literalmente assim, ó. Eu fui passar o cartão, bloqueado. Na hora eu parei, eu falei: opa, tem alguma coisa estranha, não é possível. E passei de novo, bloqueado. Na hora que eu olho para ele, ele deu uma risada. Na hora o Espírito Santo me fez lembrar: você não falou para ele que ele não tem poder para tocar na sua vida? Olha o que ele fez. Só que mal sabe ele, e entendia ele, que o que ele não podia tocar na minha vida, ou na vida de qualquer outro cristão, é a vida eterna. E ele não entendia isso, e Deus precisava falar com isso sobre ele, para ele, sobre a vida eterna. E naquele momento eu dei uma risada para ele, e aí o cartão, incrivelmente, Deus fez com que o cartão passasse. E assim eu passei a catraca, olhei para ele e falei assim: pois bem, você fez algo terreno, mas o que eu falei para você não era terreno, é algo espiritual. E aí mais uma vez eu viro para você e digo para você: um dia que você quiser sair dessa seita, lembra-se, há um Deus que te espera, há um Deus que te ama, há um Deus que guarda a tua vida, está guardando você. E não perca a oportunidade de conhecer esse Deus enquanto você tiver vida. E dali Deus me deu essa oportunidade. Então eu quero dizer para você, mediante essa palavra: você conhece esse Deus desconhecido. Você conhece esse Deus onisciente, onipotente, onipresente. Você conhece o que Deus fez na sua vida. E tem muitas pessoas que têm esse altar dentro do teu coração, do Deus desconhecido, mas não sabe exercer o amor. Você sabe. Não sabe exercer a misericórdia. Você sabe. Não sabe exercer os dons. Você sabe. E você pode ser um Paulo na vida dessa pessoa. Amém? Amém? Vamos se colocar de pé para a gente fazer uma oração? Em nome de Jesus. E se enquanto eu estiver aqui orando, e vier em teu coração, em teu pensamento, alguém que precisa conhecer esse Deus, que você conhece, que para você já não é mais desconhecido, é um Deus conhecido, eu suplico agora, no nome de Jesus, intercede por esta pessoa, intercede por ela,
pois tem mais Deus para alcançar ela neste momento, do que o seu entendimento, teu conhecimento, tua sabedoria, pois Deus é Espírito, e aonde há o Espírito do Senhor há liberdade, amém? Oremos ao Senhor nesta noite. Deus, por muitas bocas e muitas vozes o Senhor já tem falado, já tem proclamado, e já tem feito tantas coisas, mas nós pedimos ao Senhor nesta noite, ó Pai, alcance esses altares, ó Pai, que tem o Senhor em teu coração, mas não conhece um Deus verdadeiro, não te conhece por inteiro, e não te conhece pela tua santidade, e por tudo que o Senhor é. Eu te peço, ó Deus, envia teus anjos, ó Deus, para acampar ao redor desses. Jesus, envia teu Espírito Santo para os convencê-los, que o Senhor existe, que o Senhor é bom, e que a tua benignidade dura para sempre. Deus, eu te peço também, cura o enfermo, ó Deus, e mostra-te que tu é mais uma vez, Deus que cura, que restaura, que liberta, e que faz a promessa para levar ao céu. E muito obrigado, pois o Senhor se faz presente em nosso meio. Que seja feito o teu querer, a tua vontade, que seja feita a tua vontade, e que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém e amém. Olha só, esse corte que você acabou de ver é apenas uma parte que você pode acompanhar no canal da nossa igreja, a de Floripa, e o link está aqui embaixo na descrição. Não se esquece também que aos sábados, às 20 horas, nós estamos aqui na de Floripa para um culto muito especial, e você é nosso convidado. Chama mais 3 e vambora!